Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Quando Paulo escreveu estas palavras a Timóteo, ele o exortou a permanecer alerta e atento. Ele não estava apenas sugerindo uma observação casual, ele estava aconselhando uma consciência ativa, um reconhecimento do mundo em mudança. Paulo queria que Timóteo entendesse que o mundo que eles conheciam estava evoluindo para uma época marcada pelo egocentrismo, uma era onde o amor e o respeito seriam substituídos pelo ego e pela indiferença. Paulo descreve os últimos dias como tempos de dificuldade, mas não se trata de uma linha do tempo cronológica. É mais sobre o caráter do período, como afirma Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Embora estes dias possam parecer distantes, a advertência de Paulo a Timóteo continua pertinente para nós hoje. No centro da mudança de caráter, Paulo descreve que há uma mudança em direção ao egocentrismo. Ele descreve pessoas que se tornarão amantes de si mesmas, colocando seus desejos e confortos acima de tudo, até mesmo acima de Deus. Esse amor próprio se manifesta então como avareza, arrogância, orgulho, desobediência, ingratidão e impiedade. Pense nisso em relação ao cenário de namoro de hoje. Vemos indivíduos mais focados na autogratificação do que na construção de relacionamentos significativos. A busca pelo prazer imediato pode muitas vezes eclipsar o desenvolvimento de vínculos profundos e duradouros. As pessoas podem professar uma forma de piedade em seus relacionamentos, mas negar o poder do verdadeiro amor e compromisso. No entanto, essas condições não são motivos para desesperar ou abandonar a nossa busca pelo amor. Em vez disso, servem como um guia, uma medida a utilizar na avaliação de nossas relações e potenciais parceiros. A pessoa se valoriza acima de tudo? Ela ama o prazer mais do que ama Deus? Estes são sinais reveladores, advertências que devemos prestar atenção enquanto navegamos nos mares agitados do amor nestes tempos profetizados. Lembre-se de que não somos chamados a condenar essas pessoas, mas a amá-las e orar por elas, mantendo ao mesmo tempo nosso discernimento espiritual, pois como Paulo aconselhou a Timóteo, e agora a nós, não se envolva com essas pessoas. Não se trata de evitar ou julgar, mas de proteger nossos corações, nossa fé e, em última análise, nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa escritura nos exorta a não sermos moldados pelo mundo, mas a remodelar o mundo com o amor, a compreensão e o compromisso exemplificados por Cristo. Imagine, se puder, o apóstolo Paulo confinado não numa prisão moderna, mas numa cela dura, semelhante a um buraco. Algo quase inimaginavelmente brutal para os padrões de hoje. É provavelmente a infame prisão Mamertina, em Roma, ou algo parecido com ela. Este lugar, mais um buraco do que uma prisão típica, é onde eles deixavam os prisioneiros. Familiarizado com a prisão, Paulo tinha visto o interior sombrio de várias prisões. No entanto, ele foi milagrosamente libertado repetidas vezes pela graça de Deus. Desta vez, porém, um peso opressivo se instalou em seu coração, sussurrando que aquele cativeiro era diferente dos demais. A sombra do fim de sua jornada terrena pairava ameaçadoramente sobre ele. Esse fim iminente assombrava Paulo, especialmente quando se considerava o que aconteceria à igreja pela qual ele tanto havia dado após a sua partida.
Com isso em mente, ele escreveu a segunda epístola de Timóteo, a solenidade da sua situação transparecendo nas suas palavras. Especificamente no capítulo 3, a sua preocupação com os futuros cristãos se torna aparente. Nesse contexto, Paulo compartilha uma visão profética sobre os sinais que serão aparentes antes da segunda vinda de Cristo. Ele detalha certas características e comportamentos que as pessoas irão exibir, pintando um quadro vívido de declínio moral e espiritual. Lembre-se, Paulo adverte sobre as pessoas serem amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem. Embora essas palavras pareçam desanimadoras, elas servem de guia e nos encorajam a ter discernimento, garantindo que nossos corações estejam alinhados com a vontade de Deus ao procurar um parceiro para a vida. Num mundo onde tais características podem ser cada vez mais comuns, somos chamados a superar incorporando o amor, a paciência e a bondade de Cristo nos nossos relacionamentos. Refletindo sobre esses versículos, vemos que não são apenas advertências proféticas, mas também projetos para a vida cristã. Tenha coragem, mesmo em tempos desafiadores. Deus permanece no controle. Quando entregamos nossos desejos a Ele, Ele guia nossos caminhos. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, lemos: "Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro." Ao testemunharmos os sinais descritos por Paulo, permaneçamos ancorados na esperança e continuemos a crescer na nossa fé. Ao nos prepararmos para a vinda de Cristo, deixemos que as nossas vidas e relacionamentos sejam um reflexo do seu amor e justiça. Considere profundamente essa passagem. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esta é a profunda proclamação do versículo 1. O termo tempos difíceis aqui engloba problemas, adversidades e estresse, capturando o ambiente da era final. No grego antigo, essa mesma palavra desenhava imagens de feras selvagens e mares turbulentos. Curiosamente, esse termo reaparece em Mateus capítulo 8, versículo 28, na história do homem possuído por demônios perto dos túmulos de Gadara. A Bíblia diz: "Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho." Aqui, furiosos é sinônimo de perigosos. Isso sugere uma era cheia de medo, de caráter feroz e repleta de perigos. Tal será a natureza do mundo nos últimos dias. Contudo, o termo "os últimos dias" pode causar alguma confusão. Alguns podem concluir erroneamente que Paulo e Jesus erraram em suas previsões sobre a aproximação do fim dos tempos, mas essa interpretação descreve mal o contexto bíblico mais amplo. Do ponto de vista bíblico, os últimos dias significam o auge do reinado do Messias. Em essência, os últimos dias foram iniciados ou preparados para acontecer quando Jesus completou sua missão e ascendeu ao céu. Imagine isso não como uma caminhada linear em direção ao precipício do fim do mundo, onde a proximidade do limite indica quão próximo está o fim. Mas visualize isso como se a obra concluída de Jesus, o plano de Deus, estivesse se movendo continuamente para cima, em direção ao abismo. Após a realização de Jesus, o plano agora segue paralelo ao limite, pronto para tombar a critério de Jesus. Sob essa luz, existimos nos últimos dias desde a ascensão e permanecemos nos últimos dias. Deus nos convida a observar o estado do mundo nestes tempos e compará-lo com a descrição que as Escrituras fazem do fim dos tempos. Vamos nos aprofundar nos tipos de pessoas que poderemos encontrar ao percorrermos esses capítulos finais. No âmbito do namoro cristão, é essencial compreender os sinais profetizados e reconhecer as várias pessoas. Suas escolhas de relacionamento devem refletir discernimento e sabedoria, fundamentados em sua fé e compreensão destes tempos. Essa compreensão fornece um escudo protetor, permitindo que você navegue nas águas agitadas dos últimos dias com uma bússola inabalável apontada para Cristo. Para compreender a gravidade desse termo, vamos nos aprofundar em sua versão grega original, chalepoi. O uso desse termo no Novo Testamento é esparso,
com sua única outra menção encontrada em Mateus 8:28, onde caracteriza as ações de homens possuídos por demônios. Esta não é uma manifestação comum de impiedade. É muito mais profunda e espiritualmente perturbadora. Na mesma linha, Paulo, mais tarde, no versículo 6, compara certos mestres dessas épocas finais a Janes e Jambres, os feiticeiros egípcios que desafiaram Moisés. Estamos num campo de batalha, meu amigo e minha amiga, não de armas e guerras físicas, mas sim espirituais, onde nossa fé, princípios e caráter são postos à prova. Nestes tempos turbulentos, o seu papel não é apenas permanecer como espectador, mas também se manter ativamente afastado daqueles que cultivam estas condições. Esse é o seu testamento de discernimento e separação bíblicos. É crucial compreender que esses tempos são inevitáveis, mas isso não implica que devamos aceitar os indivíduos que contribuem para a toxicidade desses tempos. Seja cauteloso, pois você não gostaria de ser alvo de calúnia, vítima de tratamento severo ou de traição. Um indivíduo egocêntrico não pensaria duas vezes antes de usar você como um peão em seus jogos egoístas. Nesse cenário, é imprescindível se afastar, frase que engloba tanto o ato literal de se distanciar quanto a adoção de um estado de espírito que rejeita influências nocivas. As razões para fazer isso são duplas. Em primeiro lugar, se proteger contra os danos diretos que tais indivíduos podem infligir, e em segundo lugar, resistir à sua influência malévola que poderia potencialmente corromper o seu caráter ou valor. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os sinais são claros e estão aqui, mas também estão a esperança e a promessa de Cristo. Lembre-se, nossa jornada de fé não consiste apenas em evitar o que está errado, mas em abraçar o que é certo. Somos chamados ao amor, mas também somos chamados ao discernimento. Este equilíbrio pode parecer difícil de manter, especialmente no âmbito do namoro, mas lembre-se de que a força da nossa fé pode nos guiar mesmo nos momentos mais perigosos. E com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar estes sinais e tempos com esperança e coragem. Tenho a convicção nascida do estudo cuidadoso da Bíblia de que cada geração são dadas razões para esperar a segunda vinda de Jesus. Acredito que o pensamento por trás disso é o desejo de Deus de que cada geração viva na expectativa do retorno de Jesus. Não é sua vontade que seus filhos vivam com a mentalidade de que o retorno de Jesus é um evento distante. De fato, podemos observar sinais no mundo hoje que se alinham com as profecias relativas aos últimos dias, um testamento de que a volta de Jesus poderá ocorrer mais cedo do que pensamos. Devemos estar vigilantes e prontos para o seu retorno. Não é minha intenção sugerir que essas condições sejam exclusivas da nossa geração. Elas já apareceram antes e podem se manifestar nas gerações vindouras. Paulo continua no versículo 2: pois os homens serão egoístas. Hoje, podemos ver claramente esta previsão em ação, de uma maneira que pode ser profundamente desconcertante, especialmente quando envolve a geração mais jovem. O amor próprio não é um fenômeno novo. Faz parte da natureza humana desde os tempos imemoriais. No entanto, a campanha deliberada, metódica e direcionada para incutir uma cultura de auto-obsessão, particularmente prevalecente no Ocidente nas últimas 4 a 5 décadas, não tem precedentes. O amor próprio sempre esteve presente, mas nunca foi tão deliberadamente cultivado. No entanto, dentro da esfera do namoro cristão, estes sinais não devem inspirar medo, mas sim um elevado sentido de propósito. Veja, reconhecer esses sinais deve nos fazer lutar para promover relacionamentos centrados em Cristo, que honrem a Deus e sirvam aos outros, em vez de nos concentrarmos em nós mesmos. As palavras de Paulo deveriam nos lembrar do tipo de amor que deveríamos buscar, descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. No final, enquanto reconhecemos estes sinais e vivemos na expectativa da volta de Jesus, vamos nos lembrar de viver o mandamento de Deus de amar os outros como amamos a nós mesmos. Sejamos a luz do mundo, demonstrando o amor de Deus em nossos relacionamentos e ações. Essa
é a melhor maneira de nos prepararmos para o seu retorno, independentemente de quando esse dia chegar. E se eu te dissesse que existe um espírito que afeta as pessoas sem que elas percebam? E se eu te dissesse que muitas pessoas vivem sob a influência desse espírito maligno sem saber disso? Este espírito influenciou pessoas no passado e ainda controla muitas nos tempos modernos. Você pode ficar surpreso, mas estou falando do espírito de Jezabel. Jesus advertiu fortemente a igreja sobre esse espírito, alertando os verdadeiros cristãos a serem cautelosos com seus ensinamentos, sedução e comportamento imoral. Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 20 a 22, Jesus expressou sua preocupação. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O nome Jezabel se tornou sinônimo do mal, da má influência e do controle. Usá-lo para descrever alguém hoje pode ser considerado um insulto grave, refletindo a percepção negativa associada à figura bíblica. Curiosamente, o nome Jezabel está tão fortemente ligado a essas qualidades negativas que até hoje é raro alguém pôr o nome de sua filha de Jezabel. No vídeo de hoje falarei sobre a rainha Jezabel, que influenciou significativamente seu marido, Acabe, levando à queda da nação de Israel. Iremos nos aprofundar no espírito de Jezabel e como ele leva os indivíduos a desafiar as leis de Deus e sua vontade. Antes de explorarmos isso mais a fundo, vamos voltar ao passado de Israel e entender como Jezabel se tornou uma figura central. Sua história se desenrola no livro do 1º Reis. A nação de Israel testemunhou vários reis, começando com Saul, o rei inaugural, seguindo por Davi, considerado o melhor rei da história de Israel. Depois de Davi, seu filho Salomão, famoso por sua sabedoria, assumiu o trono. No entanto, após a morte de Salomão, a nação se dividiu em 2 reinos, o do norte chamado Israel e o do sul conhecido como Judá. Após esta divisão, a paz era escassa em Israel. A maioria dos reis que governavam durante esse período eram iníquos, negligenciando a orientação de Deus. Em vez disso, eles se voltaram para os outros deuses, se engajando na idolatria e desencaminhando o povo. A situação piorou quando Acabe subiu ao trono, ganhando a reputação de ser o pior rei da história de Israel, em grande parte devido à influência negativa da sua perversa esposa, Jezabel. À medida que nos aprofundamos, vamos entender um pouco mais sobre Jezabel. Isso te ajudará a compreender o espírito de Jezabel e como ter cuidado com ela. Quem foi Jezabel? Jezabel, filha de Etbaal, viveu numa época em que seu pai, rei sacerdote do deus idólatra Baal, em Tiro, cometeu atos hediondos, inclusive matando o próprio irmão para tomar o trono. Infelizmente, Jezabel herdou os traços negativos de seu pai, se tornando cruel e poderosa. Ela era uma assassina implacável que perseguia seus desejos incansavelmente. Sua educação por um pai perverso influenciou significativamente seu caráter. Acabe, buscando maior influência, se casou com Jezabel, que trouxe consigo centenas de sacerdotes de Baal para Israel. O domínio de Jezabel foi tão pronunciado que ela emergiu como dona e controladora de seu fraco marido Acabe. Baal, uma divindade proeminente na antiga Canaã e na Fenícia, era associada à fertilidade, e acreditava-se que produzia frutos da terra e permitia a concepção de filhos. A adoração de Baal, no entanto, envolvia sensualidade e prostituição ritualística com exemplos de sacrifício humano, conforme condenado em Jeremias capítulo 19, versículo 5. E edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Um dos atos hediondos de Jezabel foi a ordem de matar todos os profetas de Deus. Seu intenso ódio a levou a orquestrar sozinha a morte desses homens de Deus.
Apesar da desobediência de Acabe, ele ainda mantinha alguma reverência a Deus e não conseguia realizar um ato tão terrível. A perseguição de Jezabel aos profetas de Deus foi tão severa que um homem justo chamado Obadias escondeu cerca de 100 profetas numa caverna, os sustentando secretamente por um longo período. Em outra história impactante, Nabote, um agricultor que servia a Deus, recusou firmemente vender a sua vinha ao rei Acabe, temendo que isso desagradasse a Deus. Acabe, frustrado com a recusa de Nabote, voltou ao palácio onde sua esposa Jezabel elaborou um plano para acusar falsamente Nabote de blasfêmia e traição contra o rei, resultando em seu apedrejamento até a morte. O trágico fim da vida de Nabote destacou a manipulação de Jezabel sobre Acabe, o retratando como nada mais do que uma marionete sob seu controle. Contudo, Jezabel enfrentou uma oposição formidável da parte do profeta de Deus, Elias. Ele resistiu às ordens dela e confrontou seu governo maligno. Elias primeiro declarou o castigo de Deus sobre Israel, uma seca de 3 anos e meio. Isto levou a uma disputa renomada no Monte Carmelo entre o Deus Todo-Poderoso e os sacerdotes de Baal e Acera. Apesar das fervorosas tentativas dos sacerdotes de acabar com a seca e invocar o fogo através de ferimentos auto-infligidos, a oração de Elias a Deus trouxe uma resposta imediata, consumindo o sacrifício e trazendo chuva abundante para Israel naquele mesmo dia. Elias então ordenou a execução de todos os 850 sacerdotes de Baal e Acera. Em vez de reconhecer o poder de Deus e se arrepender, Jezabel prometeu matar Elias. Sua morte foi excepcionalmente horrível, servindo de lição para os outros. Mesmo enfrentando a morte iminente, Jezabel permaneceu desafiadora, adornada com vestes de rainha, gritando seu desafio a Jeú, o próximo rei de Israel. Jeú ordenou que ela fosse jogada pela janela e ela morreu pisoteada por cascos de cavalos e quase consumida por cães, encerrando de maneira miserável seus 30 anos de tirania sobre Israel. Embora Jezabel já tenha partido há milhares de anos, seu espírito perdura. O espírito de Jezabel, um demônio implacável, procura dominar, influenciar e controlar as pessoas contra sua vontade, manipulando as ações que normalmente não tomariam. Esse espírito é caracterizado pela imoralidade, idolatria, ensino falso e pecado impenitente, refletindo as ações da Jezabel histórica. A Bíblia aconselha sabiamente em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso implica que precisamos ser cautelosos com as amizades que mantemos. Se nos associarmos com pessoas perversas e prejudiciais, a probabilidade de tomarmos decisões erradas aumentará. É por isso que a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17, adverte os verdadeiros cristãos sobre estarem intimamente ligados aos incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Em termos mais simples, não se junte àqueles que não compartilham da sua fé. Justiça e maldade não se misturam, assim como luz e trevas. É como tentar misturar Deus com o mal. Crentes incrédulos são como óleo e água. Eles não se misturam. Somos o templo de Deus e Ele habita entre nós. Por isso Deus nos diz para nos separarmos deles, ficarmos longe de qualquer coisa impura e Ele nos abraçará. Meu amigo e minha amiga, em essência, a Bíblia incentiva os crentes a escolherem suas amizades com sabedoria, evitando aqueles cujos valores e crenças se opõem aos seus, em prol de manter uma vida justa e piedosa. Deixe-me perguntar, quem são essas pessoas de quem você se cerca?
Elas têm uma influência positiva sobre você? Você sabe quanta influência elas têm sobre você ou apenas se preocupa em se divertir com elas? Como verdadeiros cristãos, não devemos nos associar em demasiado daqueles que não partilham a nossa fé. Já estamos conectados a Cristo, então não há necessidade de nos amarrarmos novamente aos incrédulos. Deixe-me perguntar novamente, meu amigo e minha amiga, quem você permite entrar em sua vida? Como cristãos, é crucial estar atento às pessoas que você deixa entrar. Elas estão elevando a sua fé e guiando você para um relacionamento mais próximo com Jesus? Ou estão extinguindo até mesmo o mínimo de fé que você tem em Deus? Considere seus amigos e seu círculo íntimo. Se não estão aproximando você de Deus, eles podem estar te afastando dele. Não há meio termo nesse assunto e nem como ficar em cima do muro. Ora, o espírito de Jezabel está frequentemente ligado ao sexo, à sedução e à promiscuidade. E isto é realmente verdade. Essas demonstrações externas são apenas algumas maneiras pelas quais esse espírito satânico se manifesta. É por isso que muitos jovens podem não perceber porque a moda parece concebida para ser sedutora, revelando intencionalmente partes sensíveis do corpo para torná-lo objeto de sedução. É manipulação espiritual, mesmo que você não tenha consciência disso. Além disso, muitos jovens se encontram envolvidos em diversas formas de promiscuidade sexual. Outra manifestação do espírito de Jezabel. Olhe ao redor e você notará que há uma difusão esmagadora em torno do sexo hoje. Saiba que o sexo é um lindo presente de Deus dentro dos limites do casamento. Qualquer coisa fora disso é contra o plano de Deus e é considerada pecado. Infelizmente, muitos jovens hoje caem na armadilha de vícios como pornografia, masturbação, sexo por telefone e muito mais. Não quero que você, meu amigo e minha amiga, seja enganado pelo espírito manipulador de Jezabel, pois esses comportamentos são resultado de sua influência. Esta é outra característica do espírito de Jezabel, além de ser manipulador. Ele prende as pessoas na teia do vício, como uma aranha que enreda a sua presa. Outra coisa que você deve saber é que, ao contrário da crença comum, o espírito de Jezabel não se limita a nenhum gênero. Só porque tem o nome de uma mulher não significa que afeta apenas as mulheres. Ele pode igualmente manipular e enredar os homens nos seus enganos. Isso também não significa que seja um espírito feminino, porque no espírito não há homem nem mulher. A razão pela qual é chamado de espírito de Jezabel é que ele opera como Jezabel fez, sendo sedutor, manipulador e destrutivo, visando o povo de Deus, especialmente aqueles em grandes posições de poder. Se você se vê constantemente movido pelo desejo de poder e pela necessidade de controlar as pessoas ao seu redor, isso é um sinal de que esse espírito pode estar agindo. É a causa raiz de muitos conflitos em casa, na igreja ou no local de trabalho. Ele se infiltra, fazendo alguém desejar o controle sobre os outros. Ao manipular aquela pessoa sobre quem está influenciando, ele também endurece o coração dos outros, criando divergências entre as pessoas. É crucial não tentar controlar as pessoas, mas sim guiá-las através do seu exemplo. Dessa forma, as pessoas serão naturalmente influenciadas pela sua liderança. Tome Deus, nosso Pai Celestial, como exemplo. Ele não nos obriga a fazer nada. Ele demonstra amor, misericórdia e todas as virtudes. Isso é liderança de qualidade. Deus quer que todos nós sejamos salvos, mas Ele não obriga ninguém. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Em vez de invadir, ele espera o momento em que chegamos e o convidamos a entrar. Devemos seguir esse passo e não forçar a nós mesmos ou a nossa vontade aos outros. Concluindo, o espírito de Jezabel é um espírito poderoso e sinistro que pode causar danos invisíveis em vidas individuais, comunidades ou organizações. No entanto, o poder de Deus através de Jesus Cristo, dado a nós, cristãos verdadeiros, é muito mais forte do que qualquer força no mundo, incluindo a do espírito de Jezabel. É como 1 João, capítulo 4, versículo 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
Meu amigo e minha amiga, o Espírito de Deus em você é mais poderoso do que todos os espíritos malignos e demônios juntos. Com confiança, acredito que você pode superar a influência do espírito manipulador de Jezabel e ser livre em todos os aspectos da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. As pessoas vêm e vão, mas os enviados por Deus são aqueles que devem ficar. Há quanto tempo você está neste mundo? Presumo que pelo menos algumas décadas. Você viu e experimentou coisas que nunca imaginou que veria. Você está familiarizado com a crença comum de que a única coisa constante neste mundo é a mudança? As mudanças que ocorrem em nossos relacionamentos com outras pessoas normalmente são uma surpresa. Somos mais vulneráveis aos danos causados por estes. Você já cortou relações com um amigo? Ou deixou uma pessoa entrar na sua vida para ela te sabotar? Esses encontros são experiências compartilhadas porque todos passam por eles de uma forma ou de outra. Quando um agricultor planta sementes, ele sabe que nem todas brotarão com sucesso. Existe apenas uma porcentagem que se transformará em plantas saudáveis. Da mesma forma, nem todas as pessoas em sua vida agora são capazes de crescer com você. Isso ocorre porque algumas pessoas são enviadas pelo diabo para distraí-lo. São esses que servem de isca em sua vida. Você percebe que as pessoas gostam de coisas artificiais como decoração? Vamos pegar isso como exemplo, uma planta falsa. É bom ter e agradável aos olhos, mas isso é tudo que contribui. Ela está lá apenas para parecer bonita, ao contrário de uma planta real que pode lhe ensinar uma ou duas coisas importantes. Você se sentiria realizado vendo uma planta artificial permanecer igual todos os dias? Claro, é um tipo diferente de realização quando você vê o crescimento acontecer na sua frente. Embora as pessoas que o diabo introduz em sua vida possam ser agradáveis aos olhos do mundo, elas não têm em mente os seus melhores interesses. Pelo menos uma planta não faz mal, certo? Pense em como a pressão dos colegas é especialmente prevalente entre os adolescentes de hoje. É porque as crianças imitam seus amigos populares e elegantes e consentem em comportamentos imorais como beber, fumar e outros vícios, apenas para permanecerem conectados com seus colegas. Satanás planta essas pessoas para chegar até você. Mesmo depois de passar muito tempo com alguém, é realmente impossível saber quem é verdadeiro e quem é falso, especialmente agora que estamos discutindo intenções de prejudicar você. Nenhuma preparação será capaz de protegê-lo de um ataque lançado por alguém ao seu lado propositalmente. O livro de Provérbios nos diz: não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque os seus corações maquinam a violência e os seus lábios falam de desgraças. Um aspecto interessante disso é que, embora algumas pessoas sejam completamente influenciadas pelo mundo antes de entrarem em sua vida, algumas são caçadas pelo diabo depois de serem apresentadas umas às outras. Deus constantemente nos direciona para o caminho certo, mas há pessoas cujos corações não estão totalmente entregues a ele. Elas são mais suscetíveis à influência do diabo por causa disso. Uma pessoa pode ter sido um bom amigo para você há muito tempo. Vocês podem até ter caminhado juntos em nome de Deus, mas se ela não resistir à tentação de Satanás, então sua amizade vai desmoronar. Nossa história com ela é a razão pela qual é difícil reconhecermos o problema e nos afastarmos da situação. No livro dos Salmos, Davi clamou ao Senhor por causa de uma situação semelhante. Ouça a dor nesta escritura. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se o inimigo se levantasse contra mim, eu poderia me esconder. Mas é você, um homem como eu, meu companheiro, meu amigo íntimo, com quem certa vez desfrutei de doce comunhão na casa de Deus, enquanto caminhávamos entre os adoradores. Davi sofreu muito ao ser traído por um amigo próximo. Ele se esforçou para compreender como um amigo tão dedicado poderia abandoná-lo como se o relacionamento deles não tivesse valor. Há uma citação que diz o seguinte: talvez as pessoas não tenham realmente mudado. Talvez você nunca soubesse quem eles realmente eram. Como filhos amados de Deus, precisamos de saber como estas pessoas se comportam para que possamos proteger-nos de sermos influenciados pelo diabo. Deus exporá essas pessoas mal intencionadas das seguintes maneiras. Essa pessoa demonstra um espírito de infelicidade em suas batalhas vitoriosas. Você é o maior reflexo da glória de Deus.
Seu eu atual e tudo o que você possui servem como evidência do amor incomensurável de Deus por você. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, proclama: porque o Senhor teu Deus é aquele que vai contigo para lutar por ti contra os teus inimigos para te dar a vitória. Então, quando você contar ao seu círculo sobre as maravilhas que Deus realizou em sua vida, aqueles que andam no caminho do diabo ficarão visivelmente infelizes. Estes são os únicos capazes de maltratar você, pois plantaram as sementes da inveja em seus corações. Quando alguém é enganado pelo diabo para desprezá-lo por ter o que deseja para si, ele tramará uma quantidade ridícula de conspirações apenas para infligir dor a você. Os humanos tendem a agir com base na emoção. Não somos como máquinas que realizam atividades com neutralidade. De uma forma ou de outra, temos pontos fracos que permitem que outras pessoas vejam através de nós. A inveja é uma emoção fácil de detectar, mas somente enquanto você está consciente do que está ao seu redor. A inveja no coração de uma pessoa significa que ela não está em paz com o que ela é. É por isso que apontam um dedo e se intrometem nos assuntos de outras pessoas. O diabo quer trazer à tona o que há de pior em nós para que nos rebelemos contra Deus. Se esta pessoa não demonstra um espírito de paz, Deus está enviando um chamado para despertar. Esta pessoa personifica o espírito da tentação. Uma coisa que todo cristão sabe sobre Deus é que ele pessoalmente nos livra da tentação. Incluímos isso em nossas orações rotineiras. Se confia em Deus para protegê-lo da tentação, deve ter cuidado em relação a situações que possam seduzi-lo. Jesus assumiu uma forma humana e viveu uma vida modelo impecável. De acordo com Hebreus capítulo 2, versículo 18, pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando Deus entregou Jesus para a salvação dos pecadores, ele foi a um jardim e orou 3 vezes, pois não queria perecer. Sabemos que Cristo foi tentado a fugir deste sofrimento porque estava literalmente chorando sangue enquanto orava ao seu Pai. Veja, ele era humano. Ele poderia ter fugido, e teria sido uma coisa lógica a se fazer, já que ele teve a chance de escapar da morte. No entanto, ele possuía uma sabedoria que nenhum homem jamais teve. A tentação é o nosso maior inimigo. Dito isto, quando uma pessoa tenta você a participar de algo que não está de acordo com os ensinamentos de Deus, isso é uma tentação em forma humana enviada pelo próprio diabo. Fique longe de pessoas que tentam persuadi-lo a fazer o que é errado. Você pode rejeitar constantemente o convite dessa pessoa, mas o fato de estar cercado por um espírito maligno exige discernimento. Me diga, você quer estar na presença de alguém que não é enviado por Deus? Veja só, nenhuma das coisas que eu disse antes realmente importa se você não se afastar dessas pessoas. Sim, ele revelará a pessoa que está conspirando contra você. Ele garantirá que você esteja protegido das tentativas do diabo. Então, nesse processo, o que exatamente você está fazendo por si mesmo? Tenho certeza de que você já ouviu o ditado para manter seus amigos e inimigos mais próximos. Existe uma tática complicada que o diabo usa. Ele cria uma fachada que mostra simpatia, piedade e todas as coisas admiráveis, mas por baixo está a maldade. Uma escritura no livro de Provérbios nos diz: os inimigos se disfarçam com os lábios, mas em seus corações abrigam o engano. Embora sua fala seja encantadora, não acredite neles, pois 7 abominações enchem os seus corações. Satanás envia pessoas em sua direção da mesma forma que os países enviam espiões para viver em um país adversário. Ele quer extrair mais informações sobre você e usar isso para prejudicar você e seu relacionamento com Deus. Não dê a ele a oportunidade de causar estragos na vida que Deus meticulosamente curou para você. À medida que você se desenvolve como cristão, o mesmo acontecerá com o seu relacionamento. A coisa mais importante sobre virar as costas para essas pessoas é que você deve se afastar para poder orar por elas. Não digo para você ir embora apenas por sua causa. Você precisa dar alguns passos para trás para chegar a Deus e orar pelas pessoas com esse tipo de espírito. Esse é o seu mandamento contundente em Mateus capítulo 5, versículo 44. Lá diz: mas eu lhes digo, amém aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você chegou tão longe em sua jornada para a piedade e, a partir disso, deve saber quão poderosa é a oração de uma pessoa justa. Em todas as circunstâncias, boas ou más, Deus quer que elevemos orações a Ele. Devemos orar para que essas pessoas se afastem da influência de Satanás. Lembre-se, todos vocês são chamados e cuidados por Deus.
É preciso entender que a pessoa plantada pelo diabo também é a vítima. Lembre-se de que Eva foi criada por Deus e ainda assim foi controlada pelo mal, para prejudicar o relacionamento entre Adão e Deus. Ela foi plantada por Deus, mas também foi vítima de Satanás. Deus está sempre dizendo que devemos odiar o pecado e não o pecador. Os pecadores precisam de orientação. Peça a Deus para ajudá-los a redimir suas vidas em sua presença. Seja um instrumento de paz. Lucas 6 nos diz ainda para abençoar aqueles que te amaldiçoam, orar por aqueles que te maltratam. Não acha isso lindo? Apesar das tentativas de sabotagem do diabo, Deus está nos dizendo para permanecermos compassivos em oração. Afinal, somos chamados a servir. Irmãos e irmãs, somos abençoados por ser uma bênção para outras pessoas. Se eles não apresentarem algum tipo de melhoria, pelo menos você cumpriu seu papel devidamente. Agora você pode ir embora para sempre. Não precisa se sentir mal por romper relações com alguém que não te valoriza. Tenha em mente o quão precioso você é como um dos filhos escolhidos de Deus. Mude seu foco para as conexões que Deus deseja que você tenha. E se eu lhe dissesse que os demônios e o diabo não são tão assustadores e poderosos como muitas vezes pensamos? Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que o diabo e seus demônios são imbatíveis. E você? O que faria se estivesse enfrentando eles? Alguns podem dizer: não vejo os demônios, eles não são reais, são apenas algo que as pessoas inventaram para nos assustar. Mas isso não é verdade. Existe todo um mundo espiritual lá fora e uma parte dele está cheia de demônios. Na Bíblia, Jesus expulsou demônios das pessoas muitas vezes. A Bíblia nos mostra sinais de que o diabo e seus demônios estão agindo na vida de uma pessoa. Coisas como doença, morte, dor, tristeza e sofrimento podem ser obras deles. Atos, capítulo 10, versículo 38, diz que Jesus curou aqueles que estavam sob o poder do diabo, mostrando que o diabo traz dor e sofrimento para a vida das pessoas. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Por que estou dizendo tudo isso? É para que você saiba que os demônios têm a mesma missão do diabo: matar, roubar e destruir. Mas neste vídeo, vou compartilhar um versículo bíblico que os demônios realmente não querem que você saiba. Eu realmente acredito que você se sentirá abençoado assistindo a esse vídeo. Você perceberá no final dele o quão poderoso você é como filho de Deus. Como cristão, você verá que não é apenas uma pessoa comum, você é sobrenatural. Deus te deu muito poder para viver uma vida vitoriosa aqui na Terra. A vida é uma grande batalha pela qual todos passam. Alguns de nós abordamos esta batalha numa posição de vitória. Não estamos lutando para vencer. Lutamos porque já vencemos e queremos mostrar nosso poder sobre os demônios e o diabo. Lutamos para demonstrar que Satanás perdeu o seu poder e autoridade quando Jesus morreu na cruz para nos salvar. Lutamos para exibir e celebrar a vitória que Deus tem sobre o diabo e seus demônios. Veja o que diz Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, qual é esse versículo bíblico que Satanás e seus demônios não querem que você saiba? Vou te dizer agora, é Lucas, capítulo 10, versículo 19, que diz: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Jesus diz claramente aos discípulos e a todos os verdadeiros cristãos que ele lhes deu autoridade para vencer todo o poder do inimigo. E quem é o inimigo? É o diabo e seus demônios. Temos autoridade sobre nossos maiores inimigos e desafios. Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder de Satanás. Você já se perguntou por que, como cristãos, podemos caminhar com confiança em vitória e poder sobre os demônios? A resposta é simples e clara: recebemos autoridade sobre o inimigo. Observe que a palavra é singular, inimigo, e não o plural inimigos. A batalha de um cristão não é contra muitos oponentes, como normalmente se pensa. Antes é uma batalha contra um inimigo, e esse inimigo é o diabo. Em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, a Bíblia confirma mais uma vez a autoridade dos verdadeiros cristãos
sobre o inimigo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É interessante notar que a Bíblia fala aqueles que creem. Não fala daqueles com uma fé excepcional ou com maior espiritualidade do que os outros. A declaração de Jesus é simplesmente sobre aqueles que acreditam e usam a autoridade do seu nome. Assim como as pessoas andam de bicicletas, motocicletas, carros e aviões, porque têm autoridade sobre esses veículos, a Bíblia diz que podemos expulsar demônios, indicando que temos autoridade sobre eles. É crucial lembrar que todas as nossas vitórias sobre Satanás vêm do poder derivado de Jesus Cristo. Devemos confrontar o nosso inimigo espiritual em seu nome, e Jesus deve receber todo o louvor em quaisquer vitórias que alcançamos, pois ele nos deu autoridade para usar o seu nome. Como crentes, encontramos grande alegria e satisfação no nosso triunfo sobre Satanás. Se os demônios estão sujeitos a nós, o que então poderá se opor a nós? Visto que temos grande autoridade sobre Satanás e seus demônios, precisamos saber como aproveitar plenamente essa vitória. Imagine um soldado no campo de batalha que não sabe que sua arma está carregada. Ele seria tão covarde quanto o civil que deveria proteger. Ele não saberia que a arma que possui é poderosa o suficiente para derrubar seus inimigos. Esta é a vida que muitos cristãos têm hoje. Passamos pela vida como qualquer outra pessoa, sob o medo e o tormento dos demônios, porque não percebemos o quão poderosa é a autoridade que Deus nos deu. Somos alvo de manipulação demoníaca e vários ataques porque deixamos de usar a autoridade que Jesus nos deu. Vamos dar uma olhada em como o apóstolo Paulo orou para que os verdadeiros cristãos entendessem o poder que Deus havia dado a eles em Efésios, capítulo 1, versículos 18 ao 21. Paulo disse: iluminados aos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. O poder de Deus operando em nós e através de nós torna muito certa a realização de nossas esperanças. Isso garante que possamos reivindicar a herança de Deus. Esse poder é tão grande que não pode ser comparado a nenhum outro poder em todo o universo. O apóstolo Paulo ilustra o que o poder de Deus fez para que pudéssemos saber o que ele pode fazer por nós. O poder que Deus dá ao verdadeiro cristão é o mais potente e, ainda assim, o mais negligenciado no mundo de hoje. Muitos cristãos não percebem o quão poderosos eles são por causa da autoridade que lhes foi dada por Jesus para usarem o seu nome. Muitos não sabem que podemos viver uma vida cheia de vantagens com essa autoridade. Agora, vamos explorar como os verdadeiros cristãos podem utilizar plenamente esse poder dado por Deus sobre o diabo e seus demônios. Compartilharei duas maneiras pelas quais qualquer um que crê em Jesus pode aproveitar plenamente essa oportunidade e a autoridade que temos agora. É importante notar que eu não disse que ainda teremos esse poder, mas que já o possuímos, pois todo o que crê já tem esse poder. Independentemente do seu status, você possui esse poder porque você crê. É isso. Isso não acontece porque você ora mais, jejua mais, oferta mais ou faz mais do que qualquer outra coisa. Você tem esse poder simplesmente porque ousa crer no Filho de Deus. A primeira chave para abraçar totalmente a sua autoridade e fazer tremer o diabo e seus demônios é a submissão. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A submissão é uma ferramenta poderosa para os verdadeiros cristãos nesta vida. Quanto mais nos submetemos a Deus, mais fácil se torna resistir ao diabo. Quando resistimos, o diabo não tem escolha senão fugir como o covarde que ele é. Uma das principais razões pelas quais muitas pessoas são incapazes de resistir ao diabo é porque não se submeteram totalmente a Deus. Ele fugirá
é uma grande promessa para os filhos de Deus. Satanás tem medo daqueles que resistem a ele na força que Deus dá, mas ele só fugirá daqueles que se submetem a Deus. A submissão vem primeiro e depois a resistência ao diabo. Resistir ao diabo com suas próprias forças é um convite a problemas. Nós nos submetemos a Deus orando, dedicando nossas vidas aos propósitos do seu reino e vivendo de acordo com a sua palavra todos os dias. Além disso, prestar atenção à voz do Espírito Santo todos os dias nos ajuda a nos submeter verdadeiramente a Deus. Um cristão submetido a Deus é aquele que consegue resistir ao diabo e aos seus demônios, fazendo-os fugir. A submissão é muito poderosa, meu amigo e minha amiga. A segunda maneira de utilizar plenamente a sua autoridade sobre os demônios é através do poder do conhecimento. Seu conhecimento sobre quem você é em Cristo é crucial nessa batalha. Muitos cristãos têm pouco ou nenhum conhecimento sobre quem são em Cristo. Eles nem sequer percebem que ser cristãos os coloca acima de todas as operações do diabo no mundo hoje. Você não é apenas um entre muitos, você é único. Vamos nos aprofundar em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A batalha entre a verdade e a falsidade é real. O mundo, Satanás e seus demônios pretendem destruir a verdade de Cristo nos cristãos. Por outro lado, os verdadeiros servos de Deus se esforçam para erradicar a falsidade e levar os pensamentos das pessoas à obediência a Cristo. As armas dos servos de Cristo diferem das armas do mundo. Enquanto estivermos no mundo, não devemos empregar as armas do mundo na nossa luta pela verdade. As armas do mundo incluem o engano, o encanto, a força, a violência, a propaganda, o raciocínio humano e qualquer método que surja da natureza decaída da humanidade. Como verdadeiros cristãos, temos as nossas armas, mas elas são espirituais. Devemos confiar no poder de Deus operando por meio do conhecimento da verdade e da justiça. A plenitude do Espírito de Deus, a honestidade, a sinceridade e o falar a verdade em amor são as nossas armas. Essas armas possuem poder divino. Através delas, podemos demolir as fortalezas de Satanás, do mal, da incredulidade, da falsa religião, da falsa filosofia e dos argumentos contra a vontade de Deus. Para adquirir mais conhecimento sobre a nossa vitória, somos chamados a dedicar mais tempo à palavra de Deus e a nos aprofundar com a ajuda do Espírito Santo, buscando revelações. A palavra de Deus nos convida a uma comunhão rica e convincente para nos concentrarmos na verdade, proporcionando ao nosso espírito a vida e a luz que nos mantém fortes neste mundo perverso. Existem muitas distrações que impedem você de estudar a Bíblia, pois o diabo e seus demônios sabem que a Bíblia nas mãos de um cristão verdadeiro é como um soldado com uma arma carregada. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia é um tesouro de verdade sobre Deus, então mergulhe nela para descobrir o que Deus disse sobre você, o que colocará você 10 passos à frente do seu adversário. Por último, lembre-se de que Jesus te deu autoridade sobre o poder do inimigo porque você crê. Este não é um privilégio exclusivo de alguns crentes, ele está disponível para qualquer pessoa que crê, independentemente da idade, sexo ou nacionalidade. O único requisito é que você deve crer. Encorajo você a tomar a decisão de crer que este poder reside dentro de você, te elevando acima de todos os adversários. Ao fazer isso, é crucial se submeter consistentemente a Deus, para que quando você enfrentar o diabo, ele recue. Em última análise, entenda que o diabo e os demônios não têm poder. Eles foram desarmados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agora, como filho de Deus, sabendo que você é mais poderoso do que todos os demônios do inferno e possui autoridade sobre eles, comece a se firmar nessa fé e a expulsar todas as obras do diabo que se manifestam em sua vida hoje. Em um mundo onde o invisível tem muitas vezes um impacto mais profundo, enfrentamos uma presença sinistra que se infiltra silenciosamente nos nossos santuários, nas nossas comunidades de fé.
Esta não é uma história antiga, mas uma realidade presente que enfrentamos. A infiltração de um espírito maligno dentro das paredes de nossas igrejas, um fenômeno tão alarmante quanto real. Imagine isso, uma força invisível, mas profundamente sentida, abrindo caminho através dos bancos da igreja e dos corações dos fiéis. Não se trata de uma história de um passado distante, mas de uma questão premente que devemos abordar hoje. Este espírito, semelhante à infame Jezabel do Antigo Testamento, representa não apenas uma pessoa, mas um símbolo de corrupção e decadência espiritual. Lembra de Jezabel? A rainha que desviou muitos com sua idolatria e esquemas assassinos contra os profetas de Deus. O seu legado é um aviso para nós, uma dura lembrança da devastação que se segue quando nos desviamos do caminho da retidão. Mas vamos trazer isso para mais perto de casa. Como tal espírito se manifesta em nossos tempos, em nossas igrejas? Ele é sutil, mas destrutivo, semeando sementes de discórdia, fomentando a hipocrisia e diluindo a potência da nossa fé. Ele está nos sussurros da divisão, na tolerância ao pecado sob o disfarce da modernidade e na mudança gradual das verdades bíblicas para mensagens de bem-estar que carecem de profundidade e poder transformador. Por que isso deveria preocupar você pode se perguntar. Porque uma igreja infiltrada por tal espírito é como um navio que se desvia do curso, se afastando lenta e certamente do destino pretendido. É uma comunidade onde a luz diminui, onde o sal perde o sabor e onde a voz da verdade se torna um eco fraco ao fundo. Mas é aqui que a esperança brilha mais. Assim como Elias, que antes tremia ao pensar em Jezabel, encontrou forças renovadas em Deus para enfrentar o mal, também podemos permanecer firmes contra essa infiltração. Somos chamados a não fugir com medo, mas a enfrentar esse desafio com coragem e fé. Imagine uma igreja desperta, uma congregação que reconhece e resiste a esse espírito impuro. Uma comunidade que volta ao primeiro amor, que abraça a pureza e a força do Evangelho. Este não é um mero desejo, é uma possibilidade, uma realidade potencial se ousarmos confrontar das verdades incômodas e procurarmos um reavivamento nos nossos corações e nas nossas igrejas. Esse espírito de Jezabel, essa presença impura, não é um inimigo imbatível. Ele prospera nas sombras da ignorância e da complacência. Ao trazê-lo à luz, ao reconhecer a sua presença e compreender as suas táticas, desarmamos seu poder. Imagine uma igreja, um lugar de santuário e esperança sendo gradualmente ofuscada por esse espírito. É como uma videira rasteira, se envolvendo lentamente em torno dos pilares da nossa fé, tentando sufocar a sua vida. Esse espírito não chega com uma entrada triunfal. Ele entra sutilmente, usando a máscara da familiaridade e da confiança. Agora você pode se perguntar: como podemos reconhecer esse espírito de Jezabel em nosso meio? Nem sempre é tão claro quanto esperamos. Esse espírito é um mestre do disfarce, se manifestando em atitudes e ações que à primeira vista parecem inofensivas. Uma manifestação primária é sob o disfarce de manipulação e controle, distorcendo palavras e ações para servir ao seu propósito. É como alguém que controla uma marionete, mexendo os cordões nos bastidores, causando discórdia e confusão. Outro sinal alarmante é a erosão da integridade moral e espiritual. Esse espírito prospera no compromisso, incitando lentamente os crentes a dobrar e distorcer os seus valores, confundindo os limites entre o certo e o errado. É um veneno lento que se infiltra na própria estrutura da nossa comunidade de fé, transformando o fervor em apatia, a convicção em dúvida. Então, o que fazemos quando enfrentamos esse desafio? Primeiro, devemos reconhecer que esta não é uma batalha de carne e sangue, mas de domínios espirituais. Nós nos armamos não com armas de raiva ou julgamento, mas com toda a armadura de Deus: verdade, justiça, paz, fé e salvação. Permanecemos firmes, não em nosso poder, mas na força do Senhor. Precisamos também promover uma cultura de responsabilidade e transparência nas nossas igrejas, e criar um ambiente onde a honestidade e a integridade sejam celebradas, onde tanto os líderes como os membros sejam mantidos no mesmo padrão de comportamento semelhante ao de Cristo. É sobre estar vigilante, não paranoico, consciente, mas não acusatório. E o mais importante, precisamos orar. Ore por discernimento para reconhecer o funcionamento desse espírito. Ore por sabedoria para enfrentá-lo de forma eficaz e ore por força para permanecermos firmes em nossa fé.
É uma batalha, sim, mas estamos equipados para vencer através da graça e do poder de Deus. Lembre-se, a igreja não é apenas um edifício, é uma comunidade de pessoas que creem, uma família. E como qualquer família, precisamos proteger e nutrir uns aos outros, especialmente diante das adversidades. Este espírito, essa Jezabel moderna, pode estar entre nós, mas não tem a palavra final. Nós, como corpo de Cristo, unidos na fé e no amor, temos o poder de vencer. Como uma comunidade cristã próspera e um lugar onde o amor e a fé deveriam reinar supremos, por baixo dessa fachada, há uma influência rasteira, uma distorção da própria essência daquilo que a igreja representa. Começa sutilmente, quase imperceptivelmente, como um veneno lento correndo pelas veias do corpo da igreja. Considere o espírito de Jezabel não como uma mera figura histórica, mas como um símbolo de algo muito mais insidioso. Esse espírito não apenas desvia os indivíduos, ele se infiltra no núcleo das nossas comunidades. Não é como a idolatria aberta dos tempos antigos, mas uma forma moderna e mais enganosa. Hoje, essa idolatria se manifesta na glorificação de indivíduos, sejam pastores, cantores ou líderes de igrejas, os elevando acima da mensagem de Cristo. É uma troca astuta, onde o carisma e o talento ofuscam a verdadeira fé. Mas isso não atinge apenas aqueles que estão sob os holofotes. Este espírito maligno também ataca a congregação, promovendo uma cultura de prostituição espiritual. Imagine os membros de uma igreja, não vinculados pela unidade ou compromisso, mas movidos por uma busca incansável de gratificação pessoal. Eles vão de igreja em igreja, buscando não o crescimento espiritual, mas um líder ou uma comunidade que atenda aos seus caprichos. Quando seus desejos não são satisfeitos, eles recorrem à discórdia, semeando conflito e minando a própria liderança que deveria guiá-los e também afastando pessoas dos caminhos de Deus. Este cenário não é apenas hipotético, ele é uma realidade em muitas de nossas igrejas hoje. O espírito impuro de divisão, idolatria e egoísmo é uma ameaça generalizada. Mas o que fazemos a respeito? Como podemos enfrentar um inimigo tão sorrateiro? A resposta reside em voltar à raiz da nossa fé, os ensinamentos de Cristo. É sobre priorizar Deus em nossos corações, acima de tudo. Significa cultivar uma comunidade que valoriza a restauração, a paciência e o amor, especialmente para com aqueles que se desviaram. Reconhecer os sinais deste espírito maligno e tratar essas pessoas não com condenação, mas com um firme compromisso com a verdade do Evangelho. A igreja não é apenas um prédio ou uma placa, é um corpo vivo e respirante de verdadeiros cristãos. Cada membro desempenha um papel crucial na manutenção de sua saúde e integridade. Então, devemos sempre nos perguntar: será que estamos contribuindo para a força e unidade da nossa igreja? Ou estamos consciente ou inconscientemente ajudando na infiltração desse espírito maligno? Esse espírito não é apenas um mito, é uma força viva que respira, semeando discórdia e caos entre nós. Imagine um espírito tão astuto que poderia desviar um rei de seu caminho divino, o levando a adorar falsos ídolos. O legado de Jezabel não é apenas a manipulação, é uma prova do poder de um espírito impuro para corromper e destruir. Mas como é que essa história antiga se relaciona conosco aqui e agora? Olha em volta. O espírito de Jezabel não está confinado às páginas da história. Ele caminha entre nós, às vezes disfarçado daqueles em quem confiamos. Ele está nas palavras daqueles que procuram controlar, dominar e submeter a vontade da igreja aos seus próprios interesses. Estes indivíduos, talvez sem saber, agem como canais para este espírito maligno, usando as suas posições de influência não para elevar, mas para oprimir, não para unificar, mas para dividir. Nossa igreja não é uma escada corporativa para ser escalada, nem um campo de batalha para jogos de poder. É um santuário, um lugar de refúgio e amor. As palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, soam claras. Somos chamados a servir uns aos outros em amor. Mas quando aqueles que buscam autoridade a usam para menosprezar ou controlar, eles não vão apenas contra os nossos ensinamentos. Eles abrem as portas para a entrada de espíritos imundos. E o que dizer da perseguição, a quarta marca do espírito de Jezabel? Esta não é uma relíquia do passado. Acontece aqui, hoje, entre nós. Quando os profetas e os que dizem a verdade são silenciados, quando aqueles que ousam falar são condenados ao ostracismo ou pior, testemunhamos o espírito de Jezabel em ação.
É uma estratégia tão antiga como o tempo, usada pelo diabo para semear a discórdia e enfraquecer a nossa fé coletiva. Meu amigo e minha amiga, essa mensagem não se trata de apontar o dedo ou culpar ninguém. Ela é um chamado à vigilância, ao discernimento. Devemos nos proteger não só contra ameaças externas, mas também contra forças insidiosas que podem emergir de dentro. Quando encontrarmos pessoas que espalham divisões, que falam mal dos seus irmãos e irmãs, que perseguem os nossos líderes e membros, devemos nos lembrar das palavras de Jesus. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo não subsiste, e toda cidade ou família dividida contra si mesma não resistirá. Somos exortados a não nos envolvermos em batalhas de palavras e vontades, mas a permanecermos firmes na nossa fé, a interceder e a exortar quando necessário. É sobre reconhecer as palavras invisíveis que acontecem ao nosso redor e escolher ser guerreiros da paz, da unidade e do amor. Na nossa busca pela defesa da nossa fé e da nossa comunidade, não percamos de vista a raiz da nossa fé, que é o amor, a compaixão e a unidade. É fácil se deixar levar pelo fervor do combate aos espíritos imundos, mas a nossa verdadeira força reside na nossa capacidade de promover a compreensão e a união. Lembre-se, o espírito de Jezabel prospera na divisão e na discórdia. Ao nutrir uma cultura de empatia e apoio, privamos esses espíritos malignos do seu poder. Então, o que podemos fazer como indivíduos e como comunidade para proteger as nossas igrejas dessas forças insidiosas? Primeiro, devemos ser incansáveis na busca pela verdade. Isso significa não apenas ouvir as palavras proferidas ao púlpito, mas buscar ativamente a compreensão por meio da oração e das Escrituras. Isso exige que questionemos, ponderemos e nos envolvamos num diálogo significativo com os nossos irmãos e as nossas irmãs. É através dessa busca incansável pela verdade que podemos discernir a diferença entre a liderança genuína e o controle manipulador. Em segundo lugar, devemos abraçar a humildade. Em um mundo que muitas vezes equipara a liderança a poder e autoridade, devemos nos lembrar que a verdadeira liderança da igreja tem a ver com o serviço e o sacrifício. É sobre colocar as necessidades dos outros antes das nossas, orientar em vez de controlar. Quando fazemos nossos papéis dentro da igreja com humildade, criamos um ambiente onde o espírito de Jezabel não encontra apoio. Terceiro, vamos promover uma cultura de abertura e responsabilização. Isso significa criar espaços onde as preocupações possam ser expressas sem medo de represálias, onde a liderança seja transparente e as decisões sejam tomadas de forma colaborativa. É nesses ambientes que a luz da verdade brilha mais forte, dissipando as sombras onde espreitam os espíritos imundos. E, finalmente, não esqueçamos o poder da oração. É a nossa arma mais forte contra as forças que procuram nos desestabilizar e nos destruir. Na oração, encontramos força, orientação e discernimento para reconhecer e combater os espíritos impuros que ameaçam a nossa união. Meu amigo e minha amiga, lembre-se de que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma batalha que requer não apenas vigilância, mas uma fé profunda e permanente no poder do amor de Deus. Portanto, permaneçamos juntos, unidos, em nosso propósito e fortalecidos por nossa fé. Sejamos faróis de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pelas trevas. Vamos mostrar ao mundo o que acontece quando uma igreja alicerçada no amor e na verdade permanece firme contra a infiltração de espíritos malignos. Juntos, podemos e faremos a diferença.